Irmãos e irmãs, vamos a mais um momento da nossa liturgia da palavra. Eu transmito sempre aqui nos meus endereços telemáticos, @Paulo Roberto Maciel, Maciel 7919. Você vai ao YouTube, blog, Instagram, Facebook. Só no YouTube são mais de 9.600 vídeos para você no meu canal. Então vai lá, pesquise à vontade, gratuitamente. Inscreva-se, dê um like e compartilhe para aumentarmos a possibilidade de salvação de almas. Porque aqui, meu trabalho é a missão que Cristo nos deu, evangelizar para salvar almas. Liturgia de 20 de fevereiro de 2024, terça-feira da primeira semana da Quaresma. A cor dos paramentos litúrgicos é roxa, conforme eu estou aqui simbolizando. É apenas um símbolo, já que eu sou apenas leitor litúrgico. Não sou ordenado, sou leitor litúrgico, participo sempre da liturgia da Igreja Católica e procuro mostrar para os fiéis os símbolos. Terça-feira da primeira semana da Quaresma, como já disse, temos no rito da celebração a missa própria com o ofício do dia, o prefácio da Quaresma. Estou pesquisando aqui agora no site Nova Aliança. Antífona da entrada: Senhor, vós vos tornastes um refúgio para nós de geração em geração. Desde sempre para sempre vós sois Deus. É o Salmo 89, versículo 1. Coleta. Agora é a hora de oração, coloque suas intenções, reze inclusive pelas almas no purgatório, porque muita gente morreu e você não sabe se essa pessoa que morreu está no purgatório, está no céu ou foi, infelizmente, para o inferno. Na dúvida, reze pelas almas, para que, se estiverem no purgatório, saiam o mais rápido possível para viver em comunhão com Deus. Vamos à coleta então, rezemos. Olhai, Senhor, vossa família, para a vossa família, e fazei que, interiormente mortificada pela penitência corporal, resplandeça sempre mais na família a luz da vossa presença. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus e convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo por todos os séculos dos séculos. Amém. Primeira leitura, leitura do livro do profeta Isaías, capítulo 55, versículos do 10º ao 11. Isto diz o Senhor: assim como a chuva e a neve descem do céu e para lá não voltam mais, mas vem irrigar e fecundar a terra, e fazê-la germinar e dar semente para o plantio e para a alimentação. Assim a palavra que sair da minha boca não voltará para mim vazia, antes realizará tudo o que for de minha vontade e produzirá os efeitos que pretendi ao enviá-la. Palavra do Senhor, graças a Deus. Vamos ao Salmo responsorial, é o Salmo 34, versículos do 4º ao 5º, 6º ao 7º, 16 a 17, 18 a 19. O refrão é com o versículo 18b. O Senhor liberta os justos de todas as angústias. Vamos repetir. O Senhor liberta os justos de todas as angústias. Comigo engrandecei ao Senhor. Exaltemos todos juntos o seu nome. Todas as vezes que o busquei, ele me ouviu e de todos os temores me livrou. O Senhor liberta os justos de todas as angústias. Contemplai a sua face e alegrai-vos, e vosso rosto não se cubra de vergonha. Este infeliz gritou a Deus e foi ouvido, e o Senhor o libertou de toda a angústia. O Senhor liberta os justos
de todas as angústias. O Senhor pousa seus olhos sobre os justos e seu ouvido está atento ao seu chamado, mas ele volta a sua face contra os maus para da terra apagar sua lembrança. O Senhor liberta os justos de todas as angústias. Clamam os justos e o Senhor bondoso escuta, e de todas as angústias os liberta. Do coração atribulado, ele está perto e conforta os de espírito abatido. O Senhor liberta os justos de todas as angústias. Repitamos: o Senhor liberta os justos de todas as angústias. Vamos agora aclamar o Santo Evangelho e depois proclamar. O Evangelho é de Mateus, capítulo 6, versículos do 7 ao 15. E a aclamação é com Mateus 4, versículo também 4. Glória a Cristo, palavra eterna de Pai que é amor. Repitamos: glória a Cristo, palavra eterna do Pai que é amor. O homem não vive somente do pão, mas de toda a palavra da boca de Deus. Glória a Cristo, palavra eterna do Pai que é amor. Repitamos: glória a Cristo, palavra eterna do Pai que é amor. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: quando orardes, não useis muitas palavras como fazem os pagãos. Eles pensam que serão ouvidos por força de muitas palavras. Não sejais como eles, pois vosso Pai sabe do que precisais muito antes que vós o peçais. Vós deveis rezar assim: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. De fato, se vós perdoardes aos homens as falhas que eles cometeram, vosso Pai que está nos céus também vos perdoará. Mas se vós não perdoardes aos homens, vosso Pai também não perdoará as faltas que vós cometestes. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Vamos à liturgia comentada de Antônio Carlos Santini, depois eu tenho outras pequenas liturgias também. Pequenas reflexões. A de Antônio Carlos Santini, liderança da comunidade católica Nova Aliança, e-mail santini@novaalianca.com.br, é esta: seja feita a vossa vontade. É o título, baseado em Mateus 6, versículos do 7 ao 15. Uma bela aspiração: que se faça a vontade de Deus. Frase tantas vezes repetida em nossas orações pessoais ou comunitárias. Pena que nem sempre corresponda a um autêntico anseio de nosso coração. Por exemplo, no brasão de armas da Casa Real da Inglaterra pode-se ler o lema Fiat Voluntas Mea, faça-se a minha vontade. A vontade do rei, não a vontade de Deus, algo semelhante ao que narrava um missionário italiano no Japão. Ao ensinar o Pai Nosso às crianças e chegando a esta petição, os pequenos japoneses protestaram: não, ele é quem deve fazer a nossa vontade. Os mini-catecúmenos queriam um Deus semelhante ao gênio da lâmpada. Bastava esfregar e o Jin comparecia para defender as veleidades do patrão. Na Suma Teológica, Santo Tomás de Aquino nos fala dos 5 sinais que podem manifestar a vontade divina para nós. 5 sinais: a proibição, o preceito, o conselho, a operação e a permissão.
E logo vem à nossa mente que o Criador estabelecera uma única proibição, Gênesis capítulo 2, versículo 17, e foi justamente na árvore interdita que o primeiro casal foi procurar alimento, isto é, minha vontade pessoal se sobrepõe à vontade divina expressa na proibição. E aqueles fiéis que se insurgem abertamente contra os preceitos de Deus, gravados na Escritura Sagrada ou canalizados através da igreja, a vontade de Deus fica soterrada por uma visão de mundo personalizada, por preferências e facilidades, por ideologias ou compromissos humanos. Por exemplo, no caso dos abortistas, que ignoram radicalmente o não matarás, impresso a fogo na rocha do Sinai. Pedimos que se faça a vontade de Deus, mas discutimos longamente o estranho conselho que manda amar os inimigos. Mateus 5, versículo 44. Pois nos arrogamos o direito à vingança e invocamos o direito arcaico do olho por olho. Cravado no madeiro, Jesus perdoa seus algozes e nós clamamos pela pena de morte. Precisa mais? Não. Não está claro que perdemos o direito de rezar o Pai Nosso? Dirigir-nos a um Pai que é Pai meu e dos outros, inclusive daqueles que eu odeio e dos quais pretendo vingar-me. No fundo, o Pai Nosso me compromete com uma vontade que não é a minha. Creio dispensável uma referência ao quarto e ao quinto sinal, pois as realidades que Deus tem permitido em nossa vida são exatamente aquelas que classificamos como desgraças, desastres, fatalidades inaceitáveis. Penso, por exemplo, na revolta de casais que não conseguem engravidar ou no desespero daqueles que perderam um filho. Claro, é difícil aceitar aqui no aquém túmulo que Deus possa ter um desígnio mais alto para mim, mesmo que incompreensível no momento. Um dia, talvez, o Pai Nosso venha a ser verdadeiro para nós. Irmãos e irmãs, orai sem cessar. Dirigi-me na senda dos teus mandamentos. Salmo 119, versículo 35. Aqui temos uma explicação da Bíblia Pastoral da editora Paulos, 1990, dizendo o seguinte. Mateus aproveita uma oração para inserir aqui o Pai Nosso, conforme Lucas 11, versículos do 1 ao 4, contrapondo a oração cristã à oração dos fariseus e dos pagãos. O Pai Nosso mostra a simplicidade e intimidade do homem com Deus. Na primeira parte, pede-se que Deus manifeste o seu projeto de salvação. Na segunda, pede-se o essencial para que o homem possa viver segundo o projeto de Deus. Pão para o sustento, bom relacionamento com os irmãos e perseverança até o fim da nossa passagem terrena, para chegarmos ao céu. Agora vamos aqui ao livro Dia a Dia com o Evangelho 2016. Mateus, capítulo 6, versículos do 7 ao 15. A oração de Jesus põe em destaque, antes de tudo, a familiaridade de chamar a Deus de Pai. Mostra também que Deus aprecia a simplicidade dos pedidos sem longos discursos ou conclusões solenes. Afinal, ele conhece as necessidades mais profundas de cada filho. Depois apresenta o conteúdo do que se deve pedir ao Pai: o seu nome, o seu reino, a sua vontade. Tudo isso antes de pedirmos por nossas necessidades cotidianas, o pão de cada dia, o perdão e a libertação do mal. O ensinamento de Jesus sobre a oração reforça ainda a necessidade de perdoar. Sabendo que Deus nos perdoa e nos salva, também nós devemos perdoar as ofensas que os outros nos fazem. O Pai Nosso é oração breve, mas portadora de elementos essenciais para a nossa relação com Deus e com os irmãos. Bonitas reflexões em mais uma, para encerrarmos essa nossa meditação
do livro Palavra e Vida 2013. Existem os que confundem a oração com uma enxurrada de palavras. Outros pensam que a oração é um tempo de silêncio interior, de entrar em paz conosco mesmos. Uns e outros se esquecem de que a oração é diálogo. Para dialogar nem sempre é necessário dizer, mas sempre é necessário saber escutar. A oração do cristão se faz sempre olhando para o Pai e com a palavra de Deus na mão. E depois dizem, sem pressa, depois devemos dizer sem pressa, as palavras do Pai Nosso, deixando que cada uma delas chegue ao coração e que ali ressoe como que produzindo um eco que nos faça sentir o amor do Pai por cada um de nós. Agora vamos aos santos do dia. Os santos são pessoas como nós, como eu, como você, que viveram o que Jesus mandou. Amai-vos uns aos outros, fazei o bem, praticai o bem, evangelizai. Santo do dia 20 de fevereiro, São Serapião, mártir, teve de suportar cruéis suplícios e depois foi precipitado do alto de sua própria casa em Alexandria, no Egito. Segundo o endereço eletrônico Nossa Sagrada Família, São Serapião foi bispo de Timúis, de 340 a 356. Pouco se sabe sobre a história desse santo, porém é certo que esteve na escola catequética de Alexandria. Apesar de poucos registros, sabemos que São Serapião seguiu seus estudos mais tarde, se tornando monge e em seguida abade da escola de Santo Antão, que ao morrer deixaria uma de suas túnicas de pelo para ele. Neste período também, criando grande amizade com Santo Atanásio, lutou contra o arianismo. Anos mais tarde, São Serapião foi convidado a se tornar bispo, abandonando sua vida monástica com tristeza, pois para ele aquele era o modo de vida de perfeição cristã. Serapião foi conhecido na vida por escrever muitos livros e cartas pastorais. São Serapião tentou intervir por seu amigo Atanásio, que foi preso diante do imperador Constâncio II, porém os defensores da heresia ariana derrubaram-no e o martirizaram em 370 no Egito. Segundo palavras do historiador Eusébio de Cesareia, o martírio de São Serapião foi descrito da seguinte forma: preso Serapião em sua casa, foram-lhe infligidas cruéis torturas. Desfizeram-lhe todas as juntas dos membros e o precipitaram do andar de cima da casa de cabeça para baixo. Olha, um santo mártir. Santo do dia 20 de fevereiro, São Tirânio, bispo e mártir do ano 311. Foi bispo de Tiro. Tendo sido instruído na fé cristã desde muito jovem, recebeu a palma do martírio em Antioquia, na Síria. Santo do dia 20 de fevereiro, Santo Eleutério, foi bispo, faleceu em 530, como bispo de Tournai, na Bélgica, combateu os hereges arianos, foi agredido por eles e morreu pouco depois em consequência das feridas. Santo do dia 20 de fevereiro, Santo Euquério de Orleans, bispo do ano 738, desterrado de Orleans, foi por Carlos Martel, após ser caluniado por invejosos, encontrou refúgio no mosteiro de Saint-Tron, na Bélgica. Ali passou o resto de sua vida em oração e contemplação. Santo do dia 20 de fevereiro, São Leão, bispo, do ano 787, religioso beneditino eleito bispo de Catânia, na Itália. Leão dedicou-se com grande diligência ao cuidado dos pobres e combateu os iconoclastas. Santos do dia 20 de fevereiro, dois santos, um menino e uma menina. São Francisco Marto, que
faleceu em 1919 em Aljustrel, em Portugal. E Santa Jacinta Marto faleceu em 1920 em Lisboa, Portugal. Videntes de Fátima. Jacinta, a mais nova dos 3 videntes de Fátima, Portugal, morreu aos 10 anos, após suportar com paciência atrozes sofrimentos oferecidos para a conversão dos pecadores. Francisco, seu irmão, faleceu antes dela. Vamos ver o que diz o site da Comunidade Católica Canção Nova. Eles são os irmãos Marto. Francisco, nascido dia 11 de junho de 1908, e Jacinta, nascida em 5 de março de 1910. São naturais de Aljustrel, Fátima, Portugal. Eles são os mais novos dos 7 filhos de Manuel Pedro Marto e Olímpia de Jesus, Francisco, com 8 anos, e Jacinta, com 6, já pastoreavam o rebanho de ovelhas da família, juntamente com Lúcia, sua prima. Eram de família simples, muito piedosa, atuante na fé católica. E ambos foram batizados com menos de 2 semanas após o nascimento. Em 1916, quando Francisco e Jacinta tinham 8 e 6 anos, respectivamente, viram 3 vezes um anjo. Em 1917, viram 6 vezes a Santíssima Virgem, que os exortava a rezar e a fazer penitência pela remissão dos pecados da humanidade. Tal atitude seria pela conversão dos pecadores e em busca da paz no mundo. Ambos responderam imediatamente às exortações da Virgem Maria. Inflamados cada vez mais pelo amor a Deus e às almas, tinham uma só aspiração: rezar e sofrer de acordo com os pedidos do anjo e de Maria. Na aparição de 3 de maio, Nossa Senhora pergunta: quereis oferecer-vos a Deus? Com sua prima Lúcia responderam: sim, queremos. A partir daí, a vida deles muda por completo, numa entrega total a Deus e aos seus desígnios. Viveram sofrimentos, oferecidos até a morte pela salvação das almas. Jacinta destaca-se no cuidado atento e carinhoso. O seu amor era sempre incansável pelos pecadores, oferecendo-se com sacrifício para os converter pelo Santo Padre e em reparação dos pecados cometidos contra o Imaculado Coração de Maria. Sua vida foi marcada pela compaixão pelos que sofrem. Jacinto destaca-se na passividade e serenidade por ser um consolador de Deus. Sempre buscou a contemplação e a oração, vivia momentos de silêncio para estar a sós com Deus, seja na natureza ou na paróquia, junto ao sacrário, para rezar a Jesus escondido, como ele dizia. A sua vida de oração é alimentada pela escuta atenta no silêncio onde Deus fala. Em 1918, Jacinta, juntamente com seu irmão, adoece, sendo vítima da gripe espanhola. Em janeiro de 1920, é levada para Lisboa para ser tratada num hospital. Na noite do dia 20 de fevereiro, sozinha, ela morre. É sepultada em 24 de fevereiro no cemitério de Ourém. Seu irmão confessou-se no dia 2 de abril e no dia 3 recebeu o viático, morrendo no dia 4. Os restos mortais dos irmãos são trasladados para a Basílica de Nossa Senhora do Rosário, no Santuário de Fátima. O Papa, e hoje nosso santo, São João Paulo II, deslocou-se a Fátima no dia 13 de maio de 2000 para beatificar os dois. Apenas 17 anos depois, o Papa Francisco deslocou-se a Fátima também em 13 de maio, no centenário das aparições, e canonizou as 2 primeiras crianças não mártires. Apesar das diversas conversões vinculadas à aparição ou aparições, somadas aos fatos extraordinários e místicos, os irmãos passaram pelo crivo da igreja para serem canonizados. O milagre, que resultou no prêmio de ter o nome inscrito no livro dos santos, ocorreu no Brasil no dia 3 de março de 2013. Lucas, de 5 anos, caiu de uma janela a mais de 6 metros de altura, bateu com a cabeça no chão e teve traumatismo craniano, com perda do tecido cerebral. Foi enviado para a UTI pela intercessão dos beatos Francisco e Jacinta Marto. Ele foi curado. Oração. Ó Senhor, mesmo sendo crianças, os irmãos Marto
aprenderam a santidade de modo exemplar. Eles souberam descobrir a tua grandeza em tão pouco tempo e se entregaram totalmente a ti. Ensina-nos também a viver essa entrega de corpo e alma para que, juntamente com eles, os anjos e a Virgem Maria, possamos cantar vossos louvores por Cristo nosso Senhor. Amém. Santa do dia 20 de fevereiro, Beata Júlia Rodzinska, virgem e mártir, faleceu em 1945, religiosa dominicana da Polônia, foi dedicada à educação de órfãos e abandonados. Durante a invasão nazista, foi presa e enviada a um campo de concentração, onde morreu. Shalom Adonai é uma expressão hebraica que significa a paz de Deus é o que eu desejo para todos vocês. El Shaddai significa Deus onipotente, Ele proverá aquilo que você pede, suplica, se for para o seu bem. O professor e escritor de mais de 100 livros da Igreja Católica, Felipe Rinaldo Queiroz de Aquino, no seu canal no YouTube, onde responde as nossas dúvidas, diz que Deus pode nos dar uma dessas 3 respostas: sim, não ou espere. A que for melhor ele nos dará, pois afinal de contas é o nosso Pai eterno, nosso divino Pai eterno. E agora eu clamo do aramaico Maranatá, dialeto de Jesus, ou Maranata, como dizem nossos irmãos separados, os evangélicos ou protestantes. Não importa a pronúncia, o significado é o mesmo. Vinde, Senhor Jesus. Perdão, Senhor, pelos meus pecados passados, presentes, futuros, físicos, espirituais, pecados do pensamento, palavras, atos, omissões, e me dê a vida eterna. Eu quero estar junto de vós na parousia, quando o Senhor voltar. O Senhor irá me acolher, meu Jesus. Acolha todos os que quiserem, Senhor.